Para quem não conhece, né, já passou por alguma loja do Burger King, McDonald's, né, e viu que na cozinha o pessoal fica com os monitores lá para poder receber as ordens de produção que vêm dos caixas, totens de autoatendimento, pedidos mobile, né? É essa funcionalidade que a gente vai estar falando hoje. Vou estar passando a palavra para o Pedro, então, né, que é o nosso responsável técnico aqui pela parte do Golmo, e ele vai estar explicando agora, então, um pouquinho melhor dessa nova funcionalidade para vocês, tá bem? Fala pessoal, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Então, como o Bruno comentou, hoje nós vamos estar falando sobre o KDS. Então, o KDS é uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade que ela vai substituir o Print Monitor, ou trabalhar em conjunto, não necessariamente uma substituição, mas uma nova alternativa. Então, hoje eu vou estar focando sobre a funcionalidade em si e não em como instalar e configurar ela. Aí depois, quem tiver interesse em testar ela já no seu ambiente, pode chamar o suporte que a gente vai ajudar vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, o KDS, ele é uma ferramenta, então, que ele vai rodar num monitor e ele vai exibir as ordens de produção. Então, aqui eu tenho a ordem de produção já lançada, né? Vou fazer um lançamento aqui pelo app do Garçom. Vou colocar aqui mesa 10, comanda 15. Vou lançar um hambúrguer. Lancei. E ele fica monitorando. Em alguns segundos ele já vai aparecer ali, ó. Já está ali na tela. Então, antes de chegar aqui, só para ambientar vocês, a gente tem algumas configurações. Então, eu posso selecionar o ambiente, ou seja, por exemplo, eu posso ter o salão e posso ter o deck. Então, na copa do deck, eu só vejo os pedidos que caírem lá. Ou também, por exemplo, eu posso ter somente um tipo de venda. Vamos supor que eu quero que essa minha tela aqui seja somente do delivery. Então, eu venho aqui, removo os outros tipos de venda e deixo somente o tipo de venda delivery. Ou seja, somente os pedidos oriundos do delivery que vão mostrar nesse monitor. Aqui eu posso também deixar os setores, por exemplo, esse monitor é da Copa, então somente do delivery e somente do bar. Nesse caso, como eu estou usando todos para demonstração, vamos deixar todos eles. E vou confirmar. Então, todos os pedidos, eles vão aparecer aqui. Para mim utilizar ele, eu posso utilizar ou com um teclado vinculado ao monitor, ou com um Mi Box ou o Chromecast do Google. Só tem alguns modelos específicos que funcionam com essa funcionalidade, não são todos eles. Então, eu posso vir aqui ó, com a seta do teclado e só dar um Enter para iniciar a produção daquele produto. Então, dei o Enter. E se eu der mais um Enter, eu vou concluir a produção dele. Pronto. Mesma coisa aqui o hambúrguer. Finalizei ele. Juntamente com o KDS, a gente tem a tela de entrega. Então, eles já vão estar aqui, ó, disponível para entrega. Então, vamos fazer aqui um novo pedido. Eu vou fazer pelo sistema. Então, aqui na comanda 3, eu vou lançar um item. Aqui um refrigerante. Vamos voltar aqui na tela, ó. Já está aqui para mim produzir. E aqui na tela de entrega, ó, ele fica mostrando os itens que estão em produção
e aqui os que estão aguardando entrega. Isso eu posso utilizar, por exemplo, num shopping, que aí a pessoa vem e, quando ela retira o produto, vem aqui e marca como entregue. Ou também no balcão, quando a pessoa tem que vir até o balcão para pegar o produto e não utiliza garçom. Vem aqui e entrega o produto. Aqui eu vou colocar para produzir. Entregue. Novamente aqui. Em alguns segundos ele já vai passar para a área da entrega. Ó, já passou. E também tem outro detalhe. Vamos lançar novamente um item aqui. Olha só, interessante. Vou lançar um hambúrguer mesmo. O que vai acontecer quando há um cancelamento de um item? Vamos aguardar uns segundos aqui. Ali, já recebi o pedido. Isso é configurável, tá? Se eu não me engano, ele está de 30 em 30 segundos para fazer a atualização da tela. Só que o que acontece? O cliente desistiu desse produto. Então, eu venho aqui, só vamos confirmar se é a ordem, é a comanda número 2. Aqui. Então, o cliente desistiu desse produto. Venho aqui e cancelo. O cliente desistiu do item. O que vai acontecer lá na ordem de serviço? Lá aqui no KDS. Ó, o item ele vai ficar em vermelho aqui, ó. Ele não vai sumir de cara porque a pessoa pode já ter começado a produção. Desculpa. A pessoa pode ter começado já a produção desse item. Então, ele vai ficar ali, vai ficar marcado em vermelho como excluído durante 5 minutos. Passou os 5 minutos, aí ele vai encerrar essa ordem de produção. Então, como que eu utilizo, né? Como que eu faço para usar essa tela? Eu venho aqui no sistema, configurações, parâmetros, venho aqui em ponto de venda. Eu vou ter o parâmetro forma de entrega. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui, ó. Forma de controle das ordens de produção. Aqui eu estou trabalhando como ambos, com o print monitor, ou com o KDS, ou com os dois juntos. Então, nesse caso, tu pode escolher somente o KDS, ou somente o print monitor. Nesse caso, como eu comentei, eu estou usando ambos, que daí eu consigo ver as duas funcionalidades em andamento. Feito isso, sistemicamente ele está configurado e ele já, depois de instalado, já consegue utilizar essa funcionalidade aqui. Então, é uma funcionalidade relativamente simples, mas que pode trazer economia para os clientes na questão de impressão. Também não precisa mais das impressoras, né? Pode ter um monitor. Questão de perder uma comanda ou extraviar ela. Então, com o monitor não tem esse problema. Então, a funcionalidade do KDS é essa. Aqui também ele tem alguns avisos quando o item já faz muito tempo que ele está ali aguardando a produção também, ele faz um aviso sonoro. Então é isso aí. Ô Pedro, tira uma dúvida aí, aproveitando. Esse aviso sonoro, então, que a gente está escutando é do KDS? Não, é da reunião. Tá, não, sem problema. Uma pergunta que de repente pode ser a dúvida de muitas revendas aí, tá? Os pedidos que são feitos no QR Code da mesa, eles também caem aí? Também. Tá, e Porque quando o a gente QR Code da muda... mesa, ele é uma venda comanda. Então, se Isso. está marcado o tipo da venda comanda, ele vai aparecer aqui.
Bacana. E conforme tu muda o status aí, ele vai atualizando lá no portal para o cliente poder acompanhar. Se eu não me engano, sim. Não tenho certeza que eu não cheguei a testar desta forma. Tá, bacana. Vamos começar a sessão de perguntas? Pode ser? Cleverson da Semink de Curitiba está pedindo aqui se tem como utilizar as duas telas, produção e entrega na mesma tela. Não, elas são separadas. Até porque o foco delas seria como ele foi arquitetado, né? São ambientes diferentes. Uma tela vai estar na cozinha e a outra tela vai estar na área de entrega. A não ser que a cozinha e a entrega sejam juntos, né? Normalmente os restaurantes que eu conheço não são assim. Mas ela só vai te mostrar os itens que estão a produzir. Tu não consegue manipular ele, tu só consegue manipular a entrega. Bacana. Mesma pergunta, outra pergunta do Cleverson também, tá? Se tem aviso sonoro no caso, mas essa acho que tu já respondeu Sim, anteriormente. sim, tem. Tem quando ele passa um tempo que esse produto já está ali esperando para ser produzido. Bacana. Mais alguma pergunta para o pessoal que está aqui no hold? A princípio sobre a funcionalidade. Enquanto a gente vai aguardando perguntas, vamos falar sobre agora, de repente, para quem estiver interessado em realizar teste, tá? Ou colocar isso nos clientes. A gente ressalta que o KDS está em versão beta, tá? A gente está rodando atualmente ele hoje em apenas um cliente, nesse cliente está aprovado, mas demais clientes a gente precisa colocar em prática, né? Testar, ver algumas solicitações dos clientes, né? Para a gente poder dizer que ele está 100%, digamos assim. Então, caso vocês tenham clientes que queiram utilizar a funcionalidade, contatem o nosso suporte para a gente poder auxiliar vocês quanto à instalação da ferramenta, tá? Uma pergunta que ela pode vir, tá? Em relação ao plano que o KDS se encontra. A gente está liberando o KDS nesse momento a partir do Inside Bar, tá? Então, quem tiver contratado o Inside Bar já pode realizar teste com essa funcionalidade. Vamos lá. Pergunta do Klaus ATM de Blumenau. Cada pedido que entra não tem aviso sonoro. Acho que pode ampliar Tem. melhor a resposta aí dessa questão do aviso, Pedro. Isso. Ele tem como configurar. Normalmente ele não é configurado como na entrada do pedido, somente quando ele está estourando o tempo de produção. Mas dá para configurar para ele, quando recebe o item, ele avisar. A gente fez os testes aqui, Klaus. Ele fica chato na cozinha se tu coloca na inclusão do item, porque aí quando está inserindo muitos itens, quando começa a entrar muitos itens na cozinha, começa a atrapalhar a pessoa que está produzindo. Então ele só vai avisar quando está estourando o tempo, mas tem essa configuração para informar quando entrou o pedido. Para quem tem menos movimento, uma rotatividade mais baixa, é interessante quando entra o pedido, que aí a pessoa já se liga, opa, tem alguma coisa para produzir. Mas quem tem um movimento relativamente alto, isso atrapalha na cozinha. Bacana. Uma pergunta bem importante aqui agora que o pessoal da Arquitect fez, tá? Compatível com quais equipamentos? Que foram testados, tá? Uh, foi com o Mi Box, que é um equipamento da Xiaomi, e foi testado com o Chromecast a geração 3. Geração 1, geração 2, eles não têm Android embutido, ou seja, ele não consegue carregar um browser internamente, então não consegue utilizar, ele consegue só espelhar. Ou seja, tu tem que ter um celular ou algum dispositivo para espelhar a tela no monitor.
Então, a geração 1 e 2 do Chromecast não funciona, a não ser que use um dispositivo, né? E computadores, aí qualquer modelo aí já vai conseguir rodar ele, porque como que é via browser, ele não exige muita configuração. Conseguindo rodar o YouTube no computador já vai funcionar. Isso. Até, né, sendo mais bruto, digamos assim, via computador, apenas com uma transmissão de um cabo HDMI ali para o monitor ou para a TV, ele vai ser transmitido, né, Pedro? Uhum. Aí não só HDMI, mas o VGA normal. Enfim, Uhum. qualquer monitor Tá. com um computador vai funcionar. Isso. E qualquer TV com smart é possível tu espelhar o computador nela, né? Na verdade, até a pergunta do Cleverson bem interessante. Uma TV Smart, ela vai funcionar normalmente, porque as TV Smart, elas têm navegador interno. Então, não precisa de computador, nada. Só a TV com um controle remoto vai funcionar. Bacana, bem colocado, bem colocado. Pergunta na mesma linha do Marcelo, se funciona em tablet, então, normalmente. Funciona. Tablet, celular, também funciona. Que nem se for utilizar, por exemplo, com um Chromecast versão 1 e 2, tu consegue espelhar ele numa TV ou num monitor e utilizar pelo tablet ou pelo celular, né? Tu vai manipulando no tablet e ele vai espelhando num monitor ou numa TV. Fica bem Perfeito, legal. Essa forma a gente testou aqui, ficou bem interessante. perfeito, perfeito. Respondendo a pergunta do Fábio Ribas, tá? Se vai ser cobrado o KDS ou ele está dentro de um pacote. Ele está dentro do pacote Inside Bar e do restaurante 360. Essa funcionalidade vai estar dentro. O Marcelo Carneiro é o mesmo? Não, ele tinha falado do tablet ali, já foi Perfeito, aquela situação funciona. que a gente comentou ali. Beleza, beleza. Mais perguntas, pessoal? Mais alguma dúvida? Acho que de momento, de repente, as dúvidas seriam essas. O Fábio pediu aqui sobre a configuração. Tu quer de repente abrir um pouquinho de como funciona a parte de configuração dele, Pedro? Só deixa eu ver se eu entendi. É sobre configuração de como configurar ele ou configuração de equipamento? Olha, vamos esperar o Fábio responder aqui. Eu acredito até que seja a configuração do KDS, no caso. Quanto Do ele KDS, no responde caso, Pedro. isso. Eu vou, por enquanto, Fábio, ele não tem instalador. A gente vai ter que mostrar para vocês como configura ele. Então, é um processo um pouco mais bruto agora no início, mas a gente vai estar providenciando um instalador que daí fica bem mais fácil. Mas aí nos chama ali no suporte que a gente vai mostrar para vocês como faz para instalar ele. Perfeito. O Cleverson ele comentou aqui se a gente pode passar uma opção de equipamentos por escrito. Eu acho que a gente pode colocar ali, né? Como a gente falou, o celular, o tablet, um computador, uma TV smart, Sim. né? O que a gente não pode entrar de repente, Cleverson, é só em modelo, porque senão aí a gente vai abranger muita coisa, né? O que dá para nós colocar um conteúdo ali no portal, e aí onde que vai ter os mais usados, vamos dizer assim, os mais genéricos. E aí, se tiver algum modelo muito específico, aí chama nós ali no suporte que a gente avalia ali. Perfeito. Respondendo a pergunta do pessoal da Arquitec, tá? Não vai ter valores adicionais. O cliente estando dentro do Inside Bar ou do 360 já contempla a funcionalidade. Uhum. Aí. Eu acho que responde a pergunta do Fábio Ribas, Pedro, que é sobre a configuração. Eu sei que tu comentou para falar, mas de repente, se tu quiser só dar um spoiler aí de como que vai ser essa configuração, para o pessoal entender. Basicamente, ele funciona através de um servidor web, né? Então, tem que ter o Apache rodando.
Então, configurando o Apache, só colocar a pasta do sistema dentro ali no Apache, ele já vai rodar. Que nem aqui, ó. Aqui, se vocês forem verificar, eu tô acessando via uma URL, né? Então, essa URL eu posso acessar de qualquer equipamento, tanto celular, tablet, TV Smart, ou um Chromecast, ou o Mi Box, que é os equipamentos que a gente já testou. Só rodar essa URL, ele já vai funcionar. No servidor é onde que a gente vai ter a instalação do Apache e a configuração dele, que daí ele é quem vai consumir os dados do sistema. Mas também não é o bicho, né? Fazer a instalação é bem tranquilo. O Cleverson fez uma pergunta aqui se o visual é em tela cheia. Nesse momento ele não está em tela cheia, mas eu posso colocar. Isso é funcionalidade do navegador. Show de bola. Klaus, cancelamento de produção é aceita mesmo que cozinha já tenha iniciado a produção e a cancela depois de minutos, mesmo que a produção registre que está com consciência do cancelamento? Hoje sim, por conta que quem cancela o item é o caixa. Então, se o caixa cancelar, aí não tem o que fazer. Pelo KDS não é possível cancelar a ordem, né, Pedro? Não. Pelo KDS não. Somente pelo caixa. Perfeito. Temos mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos só esperar aqui, que o Fábio, acho que ele está digitando aqui. Uhum. Sim, Fábio. Então, a pergunta do Fábio é se o pedido feito pelo Gomo, ele vem para o KDS. Sim. Deixa eu só tirar de tela cheia aqui. Quando tu entra no KDS, aqui nas configurações, eu tenho o tipo da venda que eu vou estar monitorando. Então, se eu colocar o delivery e a retirada, ele vai cair, vai mostrar no monitor. Então, feito o pedido pelo Gomo, ou que nem o Bruno tinha comentado anteriormente, feito no QR Code da mesa também, tanto um quanto o outro vai mostrar, que é a mesma funcionalidade do Print Monitor. Se imprimir nos setores, é a mesma funcionalidade, ele vai mostrar no monitor. A única diferença é que ele tem que estar marcado aqui nos tipos de venda, né? Então, eu tenho que estar com o delivery e o retira habilitado para poder mostrar as ordens de produção do Gomo. E também eu posso intercalar setores também. Eu quero somente a cozinha, somente itens de cozinha. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou colocar aqui e vou lançar uma bebida. Ele não vai mostrar no KDS. Aqui. Lançar bebidas, refrigerante, um Guaraná Lata. Fiz o lançamento e aí ele não vai aparecer aqui. Que aqui eu só estou monitorando itens de cozinha. Agora, se eu vier aqui nas configurações e dizer que eu quero ver os itens do bar, aí ele vai mostrar. Ô, Pedro, uma pergunta importante aí. Eu consigo ter, então, uma tela na copa para mostrar os pedidos de copa e outra tela na cozinha para mostrar somente os pedidos de cozinha. Exatamente. E se tu tem ainda uma cozinha separada do delivery, tu pode ter a cozinha da comanda e a cozinha do delivery, mostrar somente os itens de cada um. Perfeito.
Excelente, excelente. A gente tem bastante situações onde que o delivery ele é separado da cozinha do salão. Então, nesses casos também vai compreender. Aí, Que aí na configuração eu vou dizer que eu quero o tipo de mesa, o tipo de venda, eu tiro a comanda, ou seja, ó, como eu lancei pela comanda, esse item aqui já sumiu. Agora, se esse... Eu vou deixar aqui, ó, somente a comanda, ele vai voltar. perfeito. Pergunta do Cleverson. A entrega é obrigatório? Não. A partir de alguns minutos, ele seta o item como entregue. Tipo, vai ficar... Isso também é configurável. Deixar 1 hora lá, ele vai setar como entregue. Perfeito. Pergunta do Fábio Ribas. KDS limitado nos planos informados. O que acontece, Fábio? O KDS ele conta como um dispositivo, tá? É um acesso. No momento atual, a gente não está cobrando os dispositivos adicionais, tá? Mas eu acredito que para ano que vem a gente deva cobrar esses dispositivos. Então ele conta como um dispositivo apenas, tá? Mas por hora está limitado sim. Pergunta do Klaus ATM. Podemos ter KDS print monitor operando na mesma base de acordo com as configurações, exemplo, bar com impressora e cozinha com KDS? Uhum. Dá para utilizar sim, Klaus. Aqui, ó. Configurações, parâmetros. Vou colocar aqui, ó. Forma, controle. Forma de controle das ordens de produção. Aqui eu posso estar determinando em qual deles que vai funcionar, né? Se é só o KDS, só o print monitor ou ambos. Aí vamos supor, vamos colocar aqui, nesse caso que tu mencionou, só um minutinho. Tu deixaria como ambos. Na cozinha, tu teria o KDS e na copa a impressora. Vai funcionar. O Fábio Ribas está perguntando se dá para instalar o print monitor no box ou Smart TV. Se eu entendi bem a pergunta, Fábio, o print monitor não. O print monitor ele vai rodar no servidor. O print monitor ele fica onde está instaladas as impressoras. Então, aí recebeu o pedido, aí o print monitor vai disparar para a impressora pelo o spooler do Windows e vai imprimir nas impressoras. Isso aí. Tanto por impressoras de rede, quanto impressoras USB também. Depende de como está a configuração ali do ambiente do cliente. Perfeito. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre o KDS? Acredito que não. Bom, vamos Então, partir só, para só Opa, Lucas mandou uma comentar. aqui, ó. Existe a possibilidade de operação com teclado programável sem mouse? Teclado, teclado programável, Lucas, tu diz aqueles da Gertec? Não, esses não. Só teclado normal. Os teclados normais de computadores.
Cleverson, conseguimos voltar ao status de produzido no item? Hoje não, Cleberson. Hoje não, mas dependendo da situação, né, dá para avaliar para fazer uma melhoria no projeto, sim. Eu não consigo visualizar de momento uma situação que tu volte o item para produzindo, mas acredito que se tem uma situação possível, dê para voltar. No caso de ter clicado errado, né, pode ser sim. Vou até anotar essa sugestão, Cleberson, que é interessante. Tem uma pergunta ali do Fábio. O Fábio colocou ali só se por um mouse touch ficaria de boa colocar ali, para poder fazer a seleção dos itens. Mas ficaria bem bacana. Bem bacana. Se tu o KDS ele é uma funcionalidade, sim, a princípio, relativamente bem simples, né? Só que ela consegue ter uma amplitude de funcionalidades dentro do ambiente do restaurante muito grande. A gente consegue ter bastante flexibilidade, fazer muita jogada ali que com o print monitor a gente não consegue, né? Bem interessante. Bacana. Bom, pessoal, a gente deixa o convite para todo mundo aí que tem clientes com sidebar ou daqui a pouco até a licença de demonstração, né? Ali, fazer o teste, certo? Chamar o nosso suporte para poder testar a ferramenta, fazer a instalação. A gente acredita que isso é uma funcionalidade muito boa, tá? Que vocês vão poder colocar nos clientes de vocês, principalmente daqui a pouco aquele cliente que tem um monitor parado ali, está fazendo a implantação e não quer fazer um investimento de colocar a impressora. Se tem uma máquina sobrando, ele pode daqui a pouco espelhar o KDS nessa tela, né, e fazer a gestão das ordens por ali. Vamos lá, pergunta do Cleverson. Fila de produção para o cliente enxergar. Ele aparece, Cleverson, aqui na entrega, ele fica aqui do lado. Todos os itens a serem produzidos, ele vai aparecendo aqui. E os que já estão para entrega aparecem aqui. Não sei se responde a tua pergunta, se era isso mesmo. Sim, entendi. Acredito que eu entendi. Tem uma funcionalidade, isso vai sair na versão 2 do KDS, que daí a gente vai ter um QR Code na comanda para ele conseguir visualizar o pedido dele. Aí ele vai escanear um QR Code e aí vai abrir a tela no celular da pessoa para acompanhar como que está indo os itens. Aí é na versão 2. Também, só um spoiler, né, da versão 2, a versão 2 a gente está pensando em sequenciamento de produção. Até se vocês tiverem algumas sugestões do o que é interessante colocar no KDS, pode me chamar, pode me mandar um WhatsApp que a gente vai estar avaliando. Na versão 2, a gente está planejando colocar o sequenciamento de produção. O que seria isso? Para quando tu tem, por exemplo, o hambúrguer, o bife vai para a chapa, depois da chapa vai para a montagem, depois da montagem vai para a embalagem, depois da embalagem vai para
para a expedição ali, para ser despachado o item. Então ele só vai liberar o item para a próxima etapa quando a anterior estiver pronta. Então vamos supor, o hambúrguer só vai ir para a montagem depois que a pessoa da chapa disser, ó, tá ok. Aí vai liberar o processo para a pessoa da montagem. Vai ter algumas funcionalidades a mais na versão 2 em termos de sequenciamento de produção. A pergunta do Cleverson é bacana, né? Ele está usando o exemplo do McDonald's, por exemplo, onde tem uma tela que fica na frente ali do caixa para os clientes poder ver o número do pedido que está sendo preparado e que ficar pronto para poder fazer a retirada. Eu acho que essa tela a gente ainda não tem, né, Pedro? Não, mas é interessante. Se eu não me engano, também na versão 2 vai ter algo similar. Vai ser com a numeração, né, do pedido, e aí, por exemplo, ele vai mostrar os pedidos que já foram finalizados e o pedido que está o pedido atual. Isso Que aí vai mesmo. ser como se fosse aqueles monitor, aqueles display, hoje só o que aparece só o número do pedido, né? Até complementando também, né? Os pedidos feitos pelo delivery ou QR Code na mesa, a tendência é que no status do pedido ele acompanhe também as alterações do status da ordem. Uhum. Perfeito. Acho que eram essas então, todas as perguntas. Novamente, pessoal, deixo o convite para quem quiser fazer o teste, colocar em algum cliente, só acionar o nosso suporte para ver como que é o processo de instalação. Aí, e Pedro, vamos lá, vou deixar então para ti realizar um encerramento aí do nosso roadshow com o pessoal. Uhum. Perfeito. Que nem, acho que reforçando um pouco o que tu comentasse, pode nos chamar ali no suporte. A gente vai estar configurando a base ali para vocês, deixando uma versão para testes, para vocês também ver como que funciona tudo direitinho, terem dúvidas, poder também, no uso dele, poder sugerir melhorias. Acredito que é uma funcionalidade realmente muito boa para estar colocando para os clientes finais. Então, vai agregar isso também na área comercial ali, e também aberto aí a questão de novas funcionalidades para ele. Então, vamos para cima e boa semana para todos aí. Então tá, isso aí. Pessoal, agradecer a presença de todo mundo aí, tá? Chamem a gente no suporte. Pode ser que demore um pouquinho, talvez às vezes para responder, porque agora, em função da Copa aí, final de ano, a gente está com muita implantação nesse momento, mas a gente vai atender todo mundo, tá? Da melhor forma possível. E como o Pedro comentou, estamos abertos a sugestões. Testem a ferramenta, avaliem, coloquem o seu ponto de vista, que a gente está sempre trabalhando melhoria contínua e tudo que vocês forem nos passando, a gente já vai estudando aí para versão 2 do KDS. Então,